Galera, vê se o som tá funcionando agora. Só me fala se tá funcionando, porque eu mexi aqui no fio, vamos ver se voltou. Se vocês estão me ouvindo. Consegui? Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Ótimo. Bom, desculpa aí, né, esse contratempo com o som. Na verdade, assim, eu sou muito ruim de tecnologia, tá? Quem é o TI daqui de casa é meu marido, e no caso ele não tá em casa. Daí, justo hoje que ele não tá em casa, deu esse problema. Né? Então, assim, enfim, mas vamos lá. A tiazona aqui um dia aprende a mexer certinho. Então, o tema da aula de hoje, muito bem-vindo, né? É a nossa terceira aula semanal. As aulas semanais vão acontecer todas as terças-feiras, 8h30, tá? O tema de hoje é artrose de joelho e quadril, abordagem moderna. Por que eu trouxe esse tema, né? Porque eu estava querendo me atualizar sobre, né? Recebo bastante paciente com artrose, acho que todos nós, né? É uma patologia comum. E pra gente, né? Pra mim, pro meu sócio, Dr. Gabriel, é muito importante, um dos nossos valores é trabalhar baseado em evidência, né? Eu acho que é o que o paciente merece, é o que dá, uma das coisas, né? Um dos fatores que leva resultados para os nossos pacientes. E além disso, né? Isso gera confiança, adesão no tratamento, né? Por quê? Nesses 2 anos, né, de consultório, né, nesses últimos 2 anos que a gente montou o consultório juntos, tendo ali nossos pacientes próprios, né? A gente consegue perceber isso, que sabendo, né, atuando baseado em evidência, a gente consegue fornecer um tratamento adequado e ter mais resultados. E a gente consegue ter um parâmetro sobre a doença, sobre aquela determinada lesão, enfim, e consegue passar isso para o paciente. Consegue orientar ele consegue entender do processo de tratamento, né, sem prometer milagres. Realmente um tratamento, um processo verdadeiro e que vai levar ele ao objetivo, tá? Então, trabalhar em evidência é um dos nossos principais valores. E aí, estudando sobre artrose, né, querendo me atualizar, resolvi fazer uma aula para vocês também se atualizarem sobre, né? É muito importante isso. Então, vamos lá. O que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Vocês vão aprender, né, entender o que mais muda a dor e a função na artrose de quadril e joelho, diagnosticar clinicamente, sem precisar de exame de imagem, aplicar um plano prático, né, de tratamento e saber o que evitar, né, quais intervenções não são recomendadas, têm baixa utilidade clínica, né, isso também é importante. É tão importante saber isso quanto o que fazer, né? Então, vamos lá, a artrose, ela não é uma doença única, né, ela é uma condição heterogênea. Então, o que é isso? Basicamente, ela é uma condição onde muitas vezes a clínica, né, os sintomas não batem com o exame de imagem, então o paciente vem com uma gravidade de exame de imagem ali, nossa, super degenerado, e aí vai ver, a funcionalidade dele não tá ruim. Muitas vezes tem alguns que nem sentem sintomas, e já tem outros pacientes que podem sentir muita dor, ter muita limitação funcional, e aí você vai ver o exame de imagem não tá tão ruim assim, né? O desgaste, a degeneração ali. Então, é uma condição heterogênea nesse sentido, né? Por isso é tão importante a gente priorizar a função, dor, a clínica, ao invés de exame. A dor, ela é influenciada por vários fatores. Então, assim como outras lesões, condições na ortopedia, né? Ela é multifatorial. Então, não é só o estresse físico ali, a carga física mecânica. Ela tem influência em relação a sono, em relação ao estilo de vida da pessoa, em relação, né, à parte física, à capacidade física. Então, ela é multifatorial. E, né, o que os guidelines nos dizem é que uma conduta boa, ela tem que focar na função, né, em tolerar carga, não no desgaste. Então, a nossa principal conduta aí é não atuar diretamente no desgaste, até porque, né, a gente sabe que
O desgaste, a degeneração articular, ela existe e vai existir, né? Ela não tem uma cura. Mas o nosso objetivo, que os guidelines nos mostram, é que a gente tem que atuar na funcionalidade, na tolerância à carga, e não ficar focando no desgaste, né? Até mesmo para o paciente entender isso, né? O paciente, ele vem com isso na cabeça. Eu tô com desgaste, meu desgaste vai melhorar. Mas nossa função não é o desgaste melhorar, é você conseguir ter capacidade e viver bem, né? Lidar com isso, mesmo tendo um desgaste presente ali, tá? Então, é um tratamento, é uma abordagem que ela tem que atuar em relação à estrutura, à carga. A gente tem que pensar no sistema nervoso, né? A artrose é uma doença crônica e que ela pode gerar ali uma sensibilização central, né? Então, o paciente, ele tem influência não só do joelho em si, mas do próprio cérebro, por sentir, né, os sintomas, por viver com isso por anos até. E o contexto social, né, psicossocial, né? Então, o estilo de vida, a saúde emocional também influencia, né? Não só na artrose, né? A gente sabe que na ortopedia influencia muito, mas na artrose também é um fator importante. Então, um diagnóstico clínico sem imagem. Alguns guidelines, né, na verdade a maioria, nos orienta que o diagnóstico da artrose, ele não deve ser feito prioritariamente com exame de imagem, ele deve ser feito clinicamente. Então, alguns sinais que nos mostram que pode nos guiar a esse diagnóstico. O paciente ter mais de 45 anos, né, 45 anos ou mais. Dor relacionada à atividade, né, ao movimento. Então, quem tem artrose sente dor relacionada ao movimento. Rigidez matinal, até ali 30 minutos, primeiros 30 minutos da manhã. Ou tem pacientes que não vai ter rigidez matinal. Mas, por que até 30 minutos? Porque se o paciente tem rigidez matinal durante o dia todo, ou a rigidez matinal é muito significante, né? Não só a matinal, mas ele sente muita rigidez, a gente tem que investigar outras condições, tá? Não só a artrose. Ele pode estar com uma artrite reumatoide, por exemplo. Então, a artrose, ele pode não ter rigidez matinal, ou ele pode até ter, mas essa rigidez dura pouco tempo, até 30 minutos. E aí, a orientação clara dele é não pedir exame de imagem de rotina. Então, a orientação é pedir exame de imagem quando você está suspeitando de alguma outra doença, né? Ou uma malignidade, ou uma artrite reumatoide, uma doença reumatológica. E aí sim você pede exame de imagem, tá? Ele orienta isso, e claro, né? Tem anamnese, exame físico, que faz aí essa triagem, guia a gente pro diagnóstico sem precisar de exame. Ele faz essa orientação, porque ele diz que o exame de imagem, ele gera uma catastrofização no paciente. Ou seja, esse paciente, ele fica com medo, ele fica... realmente assusta o paciente, né? Você pedir um exame de imagem, ele olhar ali todas aquelas alterações, a degeneração no joelho, então ele fica catastrofizado. E isso pode piorar, na verdade, o tratamento. Pode piorar o prognóstico, justamente por esse fator emocional e social, aí psicossocial, dele ficar ali com medo, baseado em todas aquelas alterações do exame, né? É muito comum na nossa prática receber o paciente com artrose e ele ficar repetindo, ele ficar com aquele medo gravado na cabeça, mas meu joelho tá detonado, meu joelho tá muito desgastado. Isso reforça uma crença negativa e isso impacta diretamente no prognóstico, tá? E na evolução. Isso pode atrapalhar o tratamento dele, tá? E aí, o que os estudos, os guidelines nos mostram, de forma geral? O tratamento, ele tem que ser educação e suporte, né? Então, educar o paciente, orientar o paciente sobre a doença, sobre a artrose, sobre o curso dela, né? Orientar ele em como lidar com isso, o que é esperado, né? Além disso, uma outra vertente do tratamento é o exercício estruturado. E aí os guidelines nos mostram exercícios na terra, né? Exercícios normais ou aquáticos, quando for necessário, tá? Mas a maioria dos estudos é com exercícios na terra mesmo. E um outro fator é o manejo do peso. Então, quando necessário, né? Então, quando o paciente tem sobrepeso, obesidade, perder peso é muito importante no tratamento. E aí, o que eles consideram coadjuvantes? Terapia manual, joelheira,
bengala, né? Então, essas assistências, né, bengala, joelheira, ele considera coadjuvante e a terapia manual também, né? A gente acreditava que a terapia manual, né, era super recomendado. Hoje a gente sabe que, na verdade, não. Na verdade, a terapia manual ela é um coadjuvante, mas é indicado ser usado associado ao exercício, tá? Nunca priorizar a terapia manual passivo, tá? Então, a terapia manual não pode ser sua primeira prioridade aí de escolha de tratamento. Ela pode ser usada como um coadjuvante, mas sempre lembrando que só associado ao exercício, e o principal tratamento é educação do paciente, orientação, exercícios e manejo do peso, tá? E aí tem um estudo, uma revisão sistemática com meta-análise específico sobre artrose de quadril, o efeito do exercício, tratamento com exercício na artrose de quadril. O resultado, basicamente, é um efeito de diminuição da dor e aumento da função, da funcionalidade, né, após o tratamento, né, logo após o tratamento, tá? O benefício disso se mantém em médio prazo, ali 6, 9 meses, mas reduz, né, fica menor, tá? E aí ele até, no artigo até fala que exercício, né, ele tem se mostrado há muitos anos o tratamento mais eficaz para artrose de quadril. Não só quadril, né, mas que ele reduz dor, que ele reduz função. Nessa meta-análise ele reúne ali vários artigos desde 1998 até 2021, 2022. E isso já é meio que sabido, né? Exercício é o principal tratamento da artrose, né? Um dos pilares ali principais. Mas esse efeito, né, ele diminui ao decorrer do tempo, a longo prazo. Isso nos mostra que é indicado o paciente fazer exercício a longo prazo, ou seja, o tratamento ele deve priorizar exercícios que geram adesão no paciente. Então você tem que prescrever exercícios, né? Nos artigos eles mostram exercícios de fortalecimento, de flexibilidade. Ele não padroniza qual tipo de exercício, se é só fortalecimento, se é só flexibilidade, se é só resistência aeróbico. Os artigos têm vários tipos de exercício ali nos estudos, tá? Mas de uma coisa é fato, de uma conclusão aí que a gente pode tirar desse artigo tem que ser exercícios em que o paciente tenha aderência, em que ele consiga fazer, principalmente manter a longo prazo. Então não adianta tacar um exercício, vou fazer um fortalecimento super forte, porque eu vou fazer um monte de exercício aqui com bastante resistência, porque tem que ser de fortalecimento. E o paciente não conseguir aderir, sentir, por exemplo, muita dor ou muito incômodo, e ele acha que tá fazendo mal, e aí ele não continua o exercício. Então, a principal recomendação para vocês é tratamento de artrose de quadril com exercício, né? O exercício ele melhora a dor e função, mas tem que ser exercícios em que o paciente tem uma boa aderência e que ele consiga fazer ali a longo prazo, tá? E aí, né, claro, a escolha dos exercícios, enfim, é uma decisão compartilhada entre você e o paciente, de acordo, né, como eu falei, de acordo com as comorbidades, com as barreiras que vai enfrentar. Então, a gente não tem ainda uma padronização de exercícios, tá? Para artrose de quadril, não foi feito ainda estudos que padronizam o exercício de fortalecimento do músculo, tal. Mas o que a gente sabe é que exercício, ele gera benefícios de dor e função, e precisam ser exercícios que esse paciente vai aderir a longo prazo. E sobre a artrose de joelho, também tem uma revisão sistemática, com meta-análise, grande, né? Tem bastante estudo e bastante pacientes, né? Nesses estudos da revisão sistemática. E qual foi o resultado? Basicamente, eles pegaram estudos que fizeram, né, exercício versus controle, né? Então, um grupo que recebeu exercícios versus nenhum tratamento ou versus algum outro tratamento coadjuvante ou sem nenhum exercício. E aí, também, né, o resultado foi exercício para artrose de joelho é o tratamento mais indicado, tá? Mas uma coisa muito interessante foi que foi observado
que o exercício aeróbico, ele pode ser melhor, né? Ele demonstrou ser melhor para reduzir dor e melhorar a função a curto prazo, né? E também melhorar ali marcha, qualidade de vida, tá? Então, o que isso nos mostra? O que a gente pode levar disso na prática clínica? Não necessariamente você precisa forçar o fortalecimento muscular no paciente no começo, porque ele pode estar dolorido, com medo, e aí fazer só o fortalecimento muscular pode, né, não gerar essa aderência, enfim. Você pode começar com um aeróbico, de baixo impacto, claro. Ele vai conseguir aderir melhor. O aeróbico, ele ajuda muito na redução da dor e na melhora da função a curto prazo, então você consegue já dar uma melhora para ele e você vai introduzindo aos poucos o fortalecimento muscular. Então, nesse estudo, ele mostrou ali que, claro, as outras modalidades de exercício também tiveram resultados, tá? Ele teve resultados em dor, em função, mas mais a longo prazo. Então, demorou para ter os resultados, vamos dizer assim. E o aeróbico demonstrou resultados mais cedo. Então, eu achei muito legal esse artigo, porque nos mostra aí uma nova possibilidade, né? Eu, particularmente, sempre foquei muito em fortalecimento com os meus pacientes de artrose de joelho. Claro, vez ou outra usava o aeróbico, mas eu não priorizava nem um pouco o aeróbico, né? Eu priorizava mais o fortalecimento. E muitas vezes na artrose, né, é difícil a gente conseguir fazer esse exercício de fortalecimento no paciente, porque ele, né, tá com dor, sensibilizado, com medo. Então, achei muito legal, né? A gente pode aí pensar dessa nova forma em usar o aeróbico para ajudar a já melhorar, dar resultados para os pacientes a curto prazo e com isso melhorar ainda mais a aderência dele na fisioterapia e fazer com que ele consiga, né, depois fazer e fazendo fortalecimento. Claro que nossa sessão dura aí pelo menos 1 hora, então a gente não vai passar só fazendo aeróbico, mas, né, implementar o aeróbico vai ser muito importante, principalmente no começo, e introduzindo fortalecimento aos poucos. Então, né, na prática, como que a gente pode prescrever a fisioterapia aí na prática, na vida real aí dos pacientes com artrose, tá? Alguns guidelines nos mostram, né, ali uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, fazendo exercício de força e 2 a 5 vezes o aeróbico. Então, assim, de modo geral, 3 vezes por semana ali a fisioterapia, né, associando fortalecimento com exercício aeróbico, tá? Intensidade. Ele nos dá uma média ali de trabalhar com repetições curtas, né, baixas repetições, e ajustar também a carga de acordo com a dor do paciente, de acordo com o que ele tolera, tá, com o tempo de recuperação dele. O tempo de sessão, nos artigos mostram 45 minutos, tá, fazendo ali exercício, e o tipo de exercício, força, mobilidade e aeróbico de baixo impacto, tá? Então, é mais ou menos o que a gente vem falando aí, né? E o manejo de flare-up. O que é o flare-up? Flare-up é basicamente crise, tá? Traduzindo ali, episódios de crise. A gente sabe que na artrose, né? A artrose, por ser aí uma condição crônica, né, que basicamente não tem cura, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o paciente, ele vem com dor, né? Então, vamos supor que ele chega para você mais agudo, com dor, com bastante sintoma. Você começa o tratamento, ele vai melhorando, né? Vai aliviando a dor dele, ele vai conseguindo andar melhor, tá? Só que é uma condição que tá ali, né? É uma articulação que tá degenerada. Logo, é uma articulação que tá propensa a ter dor, ficar mais sensível, de acordo com alguma mudança ali na rotina, né? Então, é natural que os pacientes com artrose tenham esses períodos de flare-up, de crise, vamos dizer assim, tá? E aí o nosso papel é orientar isso, tá? Ter essas crises não significa necessariamente que a lesão aumentou, que ele tá com mais artrose, vamos dizer assim, que o desgaste aumentou, tá? E é importante a gente orientar isso pro paciente, tá bom? Por quê? Para ele entender sobre a condição dele, alinhar as expectativas, né? Porque o paciente com artrose, ele não pode criar a expectativa que a gente vai
curar a artrose dele, que ele não vai ter mais artrose, que ele não vai ter mais degeneração, que ele nunca mais na vida vai ter dor. Justamente por causa da própria doença. É uma degeneração, a degeneração não tem cura. Então a gente tem que deixar isso muito bem orientado para o paciente, e é isso que o guideline nos orienta, tá? Então, ele orienta a gente, né, o tratamento ser focado em exercício e na educação. E a educação, ela abrange ali essa gestão da dor, né? E a gente explicar para ele que existe isso, que é o natural da doença, tá? Que não necessariamente sentir um pouco mais de dor um dia, ficar mais sensível, é porque você tá piorando, tá, paciente? É porque é o processo natural da doença, fica calmo, não é porque o desgaste tá aumentando, né? Porque a degeneração tá aí, a gente não mexe na degeneração, a gente mexe na sua função, na sua força. Então, dependendo do seu sono, dependendo de alguma atividade diferente que você fez no dia, pode ficar mais sensível, mas tá tudo bem, tá? Então, isso ele recomenda que faça parte do tratamento. Nossa educação e a gestão do paciente sobre isso. Então, educar ele e ele aprender a lidar com isso, tá? E aí, durante as sessões de fisioterapia, os exercícios, a gente tem que monitorar isso, né? Então, a dor dele. Sentir dor é ok durante alguns exercícios, desde que seja um nível 3 a 5, né? Uma dor leve a moderada, tá? E desde que essa dor, essa sensibilidade no joelho e no quadril, ela volte ao normal em torno de 1, 2 dias, né? E que não haja um efeito dominando a função. Então, que essa dor, depois que você fez o exercício com ele, não prejudica a função a ponto dele ficar muito mal, a ponto de parar de andar, tá? E se piorar, ficar muito persistente, mais de 48 horas, a gente tem que ajustar nossas terapias. A gente tem que ajustar nosso volume ali de exercícios, tá bom? E aí, ali, né, flare, episódio de crise, é diferente de pior ou desgaste. O paciente tem que entender isso pra ele não ficar com medo de fazer fisioterapia, não ficar com medo de fazer exercício achando que vai piorar ao invés de ajudar, tá? Então, isso faz parte do nosso tratamento com ele. E o peso? Quando mexer? Mexer no peso, né, emagrecer, ajuda? Sim, a perda de peso, ela é muito recomendada, tá? Existe uma relação de dose e resposta, ou seja, quanto mais o paciente perder peso, mais vai ser benéfico, vai ter mais resposta positiva, tá? E aí, claro, o peso vai melhorar se for combinado com a terapia, com o tratamento, né? Com o exercício. Não adianta só emagrecer e achar que isso vai tratar a artrose, tá? Mas o peso, quando o paciente tem sobrepeso, quando é indicado, é um pilar do tratamento, tá? A gente tem que orientar esse paciente na perda de peso, né? Isso faz diferença. Não só por causa do peso ali em cima do joelho, né? Do físico, mas a gente sabe que o peso, sobrepeso, né? Ele atua, ele é pró-inflamatório no corpo. Então, perder o peso vai ajudar a quebrar esse ciclo ali de inflamação no corpo, tá? Não é só por causa da carga física do peso sobre o joelho, sobre o quadril, tá bom? Medicamentos em infiltração. O que os guidelines e os estudos nos mostram? Para tratamento médico, né, de medicamento, o anti-inflamatório oral, ele é indicado, mas, claro, tem que ser avaliado, né, as contraindicações. Então, o médico ele tem que avaliar se o paciente tem risco, por exemplo. Se ele tem doenças renais, tem alguns anti-inflamatórios que sobrecarregam. Então, o médico tem que avaliar isso. Além disso, é um tratamento fortemente recomendado, mas não a longo prazo, né? Corticoide intraarticular. Ele pode ser uma opção, ele é recomendado, mas a curto prazo, para resultados a curto prazo, tá? Principalmente no joelho. Os estudos, eles mostram muito a indicação no joelho. No quadril, não tem uma recomendação muito consistente. Tem estudo que mostra, mas tem poucos estudos sobre isso pro quadril, né? Precisa ter mais estudos pra gente ter certeza. Então, assim, a recomendação para corticoide no quadril não é tão consistente, a gente não tem muita certeza, tá? Mas pode ser usado também, né, a curto prazo. E o ácido hialurônico, ele não é recomendado, tá? Em vários guidelines que eu li, em várias revisões temáticas, não é recomendado o ácido hialurônico, tá? Que é algo que a gente vê muito na prática, né? E aí, os corticoides, os medicamentos, eles devem ser como uma ponte
da aplicação para fazer o exercício. Então, uma das maneiras da gente conseguir fazer com que esse paciente consiga fazer exercício, consiga ali iniciar a fisioterapia, né, fazer o exercício sentindo menos dor, é justamente o corticoide, o medicamento. Então, os estudos, eles mostram o efeito nisso, tá? É recomendado como uma ponte para o paciente conseguir fazer o tratamento com a fisioterapia, com o exercício, tá? Então, não é recomendado ficar fazendo recorrente ou a longo prazo, né? Ou seja, mais uma vez, a fisioterapia e o exercício se mostrando o tratamento número 1 aí na artrose, tá? E aí, o que não é recomendado? Não é recomendado acupuntura, dry needling. Na verdade, tem alguns artigos e guidelines que não recomendam e tem uns que mostram alguns estudos, mas não tem muitos estudos sobre, e os estudos que existem não são de boa qualidade. Então, assim, não é uma recomendação fortemente contra, mas também não é uma recomendação a favor. Então, assim, você tem que avaliar o custo-benefício disso, tá? Vale a pena fazer acupuntura ou dry needling nesse paciente, sendo que tem outros tratamentos que se mostram eficazes, né? Os estudos recomendam fortemente não fazer eletroanalgesia, TENS, tá? Principalmente por ser uma conduta totalmente passiva, né? E o paciente, ele melhora com o exercício, os estudos todos, guidelines todos mostram isso, tá? E não oferecer artroscopia. Então, hoje em dia não é mais, mas uns anos atrás era comum um médico fazer artroscopia, limpeza, mas isso não é mais comum, não é nem indicado fazer, tá? E aí, como lidar com essas informações? Então, você tem que avaliar o benefício real disso, o custo, preferências, né, também do paciente, o risco, tá? Então, como eu falei, acupuntura ou dry needling, vale a pena gastar tempo na sessão para fazer isso, sendo que fazer exercício, educar o paciente leva mais tempo, e é o tratamento que se mostra mais eficaz, então tem que ponderar isso, né? Eu não uso, tá? TENS, mesma coisa, vale a pena manter o paciente ali parado, recebendo o choquinho, sendo que ele precisa, na verdade, de exercício, né? Agora, claro, a gente tem que usar as evidências, alinhar as evidências com a preferência do paciente, com o objetivo do tratamento. Então, vou dar um exemplo. TENS é fortemente recomendado contra, né? Mas tem uma paciente com artrose que eu uso TENS, mas olha lá, eu não uso TENS, não deixo ela lá parada recebendo TENS. Eu faço exercício com ela e eu uso a eletroestimulação como uma maneira dela conseguir fazer o exercício sentindo menos sensibilidade. Então, eu coloco a eletroestimulação enquanto ela tá fazendo exercício de fortalecimento de quadríceps, porque ela tem artrose de joelho e fazer fortalecimento de quadríceps dói muito pra ela. E eu já tentei várias outras alternativas, já tentei tudo. Já tentei terapia manual, né? O Mulligan, que é a terapia manual com movimento, não aliviou. Já tentei joelheira, já tentei... Eu tentei várias estratégias. Já tentei ângulos de proteção, né? Fazer a extensão com uma amplitude menor, mexer nessa amplitude, mexer na carga. Todas as variáveis, não deu certo. Ela não conseguia fazer porque ela sentia muita dor. Ela queria parar de fazer. Então, a maneira que eu achei dela fortalecer o quadríceps, de fazer exercício, foi colocando a eletroestimulação enquanto ela tá fazendo, porque isso diminui a sensibilidade dela e ela consegue fazer exercício. Então, tá vendo um exemplo clássico aí de como usar a evidência, a preferência do paciente, o seu objetivo, né? Então, eu tô seguindo o que a evidência manda, que é fazer exercício com ela, e tô usando a eletroestimulação só como meio de fazer exercício. Não tô usando ele como uma terapia de fato. Não vou deixar ela lá no TENS sem fazer exercício, tá? Quando encaminhar o paciente? Então, o principal fator pra gente encaminhar o paciente para uma avaliação médica, né, para ver se precisa de uma intervenção mais invasiva, uma intervenção, né, de outro profissional, do médico, é se os sintomas, eles persistem, né, mesmo com a gente fornecendo todo o tratamento, né, certinho, dando evidência, a gente tentou de tudo, tá fazendo tudo certinho, e os sintomas persistem, né? O paciente realmente tá com uma limitação funcional, tá impactando diretamente na qualidade de vida dele, mesmo com o tratamento.
aí a gente tem que encaminhar, né, para um clínico, para um médico. E mais uma vez, eles falam, né, os guidelines, os estudos falam que não é para ficar usando o exame de imagem para acompanhar a evolução do tratamento, né, se piorando. No caso da artrose, a avaliação soberana é a clínica, tá? Os sintomas, limitação funcional, como que tá a funcionalidade dele, tá bom? Então, a gente tem que avaliar pela clínica. Então, se o paciente não tá evoluindo bem, se ele ainda tá com limitação funcional, né, impactando ali diretamente a qualidade de vida dele, dor que limita ele, mesmo com o nosso tratamento, né, feito ali como recomendado, a gente caminha para o médico. E aí, a conclusão da aula, basicamente, né, o que a gente pode aprender com toda essa aula, né? Primeiramente, você tem que avaliar esse paciente de forma clínica, né, definir ali, diagnosticar a parte funcional dele, o que ele precisa funcionalmente falando, quais são as limitações funcionais dele, tá? Sem se apegar a alterações de imagem, porque a gente não vai mexer na estrutura, né? A gente não cura a degeneração. A gente melhora a qualidade de vida dele e a funcionalidade dele. Educação, né? Então a gente tem que educar o paciente, educação, orientação é um dos pilares do tratamento, tá? Isso faz parte. A gente muitas vezes foca no exercício e esquece que educar e orientar o paciente sobre a doença dele, sobre como lidar, faz parte do tratamento, né? Faz ele entender, faz ele conseguir alinhar a expectativa e lidar com isso, tá? O tratamento, aí o core, né, o principal, é fazer exercício estruturado, essa autogestão, né, e autogestão no sentido do paciente, lidar com isso, ser bem orientado, e redução de peso, né, caso seja indicado. Então, se o paciente tem sobrepeso, ele precisa perder peso. E aí, uma regrinha aí que a gente consegue perceber com os estudos, né, que nos mostraram que a longo prazo, né, fazer exercícios ali só em protocolos de 3 meses não foi suficiente para manter os benefícios a longo prazo. Ou seja, a gente precisa fazer com que esse paciente faça exercício a longo prazo, né, que ele mantenha rotina de exercício para ele viver bem e manter os benefícios, tá? Prescrição de exercício. O joelho, basicamente, o aeróbico tem uma grande importância, não é só exercício de fortalecimento. Então, você pode priorizar exercício aeróbico no começo, para ele ter uma melhora ali a curto prazo e conseguir aderir mais ao tratamento. Claro, associando fortalecimento, que também se mostrou importante, tá? Quadril, exercício, também é o tratamento, tá? Para melhora da dor e função. E uma dose inicial, né, tem que ser realista. Como assim? Você tem que dosar, né, a frequência, a intensidade dos exercícios aos poucos e progredindo aos poucos, porque é um paciente que tem dor, que tem medo de exercício, que não adere bem ao exercício. Então a gente tem que ir aos poucos para não assustar ele e fazer com que ele consiga ir fazendo aos poucos e mantenha essa rotina de exercício, tá? Bom, ajuste e monitoramento. A gente tem que ir monitorando a resposta dos exercícios. Então, se tá indo bem, mantém ali o volume, a intensidade. Se o paciente sente dor ou tem um período de crise, avaliar se essa crise dura 24 horas ou 48 horas. Se a crise de dor dura mais tempo ou se piora muito a função, a gente tem que mexer nisso, né? A gente tem que reduzir a carga do exercício, reduzir o volume, enfim. Então, o tratamento também tem que ficar monitorando isso, tá? E os adjuvantes quando necessário, né? Então, bengala é indicada ali quando o paciente ele tem uma marcha muito ruim, ele não consegue desempenhar a marcha, né? Então, é indicado, é um coadjuvante. Joelheira, né? Então, o paciente tá com dor para fazer exercício, não tá conseguindo fazer, usa a joelheira como adjuvante, tá? E a gente precisa encaminhar para o médico quando a gente percebe que o nosso tratamento não está sendo eficaz para diminuir dor e principalmente para diminuir a limitação, né? Então, se o paciente continua com limitação funcional para as atividades dele, mesmo com tratamento, né? Fazendo o tratamento conforme é recomendado, como a gente viu na aula de hoje, e mesmo assim, né? O paciente não evolui bem em 3 meses, 6 meses, a gente precisa mandar para uma reavaliação médica e ver a possibilidade de uma outra intervenção, tá? De tratamento. É isso que as evidências nos mostram, né?
mais uma vez, o exercício sendo soberano, né? Há muito tempo a gente sabe que o exercício, ele é o principal tratamento aí para artrose. E com algumas outras informações que eu achei super relevantes, né? Esse do aeróbico do joelho, achei muito interessante, algo que eu não priorizava, nem muitas vezes não usava. Sobre os corticoides, né? E hialurônicos, que não são recomendados os hialurônicos. E os corticoides mais a curto prazo, só indicado para o paciente conseguir fazer exercício. Então, se ele está com muita dor, que está limitando para fazer exercício, corticoide é indicado a curto prazo, não é para fazer rotineiramente. Então, essas são as informações aí mais atualizadas sobre o diagnóstico, sobre o manejo, aí como tratar um paciente com artrose de joelho e quadril. Bom, é isso. A aula de hoje termina aqui. E aí eu queria dar um recado para vocês, tá? Próxima terça-feira, às 8h30, a gente se encontra novamente para a próxima aula. Mas, para quem tá aqui participando das aulas com a gente, para quem se inscreveu, a gente decidiu fazer algumas sessões de diagnóstico de carreira, tá? São sessões gratuitas, onde a gente vai dedicar um pouco do nosso tempo para conversar com você, para analisar, né, em que nível de carreira você tá e como, né, um plano aí, o que você pode fazer para melhorar a sua carreira, para seguir aí na fisioterapia ortopédica, tá? Mas a gente decidiu fazer isso, as vagas são limitadas, tá? A gente não vai dedicar muito tempo a isso, porque a gente tem nosso consultório, a gente tem nossos atendimentos, então a gente não consegue fazer muito, tá? A gente vai reservar alguns horários. Então, quem tá interessado, já entra, né, aqui na descrição do vídeo, no YouTube, vai ter um link. E aí é só acessar o link e se inscrever, tá? E aí a gente vai ver ali, selecionar algumas pessoas pra gente fazer essa sessão de diagnóstico de carreira. Tá bom? Então, vai lá, vai na descrição do vídeo e clica no link, tá bom? E aí a gente vai ver aí alguns horários que a gente tem disponível para fazer algumas sessões, tá? Então, se você já tem interesse, já vai lá na descrição do vídeo e já se inscreve, tá bom? E é isso. E aí, a gente se encontra na próxima terça-feira, às 8h30. Quem ainda não se inscreveu nas aulas semanais, se inscreve, tá? A gente vai deixar aqui o link na descrição. E também lá no nosso Instagram, Os Fisios Orto, tem lá no link da bio o link para a inscrição das aulas e para entrar no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui, espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído aí, feito vocês terem mais clareza do tratamento, do diagnóstico e como lidar com os pacientes de artrose, tá bom? Um abraço, eu espero vocês na próxima terça-feira. Tchau, tchau! Pode entrar.